Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, quando estamos estudando o Sermão do Monte. Sermão do Monte, conforme disse uma determinada irmã aí num dos comentários que nós temos aí no YouTube, tem revelado muitos pequenos detalhes que às vezes passam obscuros quando alguém vai transmitir uma mensagem. Mas como nós temos a oportunidade de todos os dias comentar uma parte na leitura diária, então a gente está conseguindo trazer alguma coisa para os irmãos. Eu tenho aprendido muito com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte me chama a atenção, me corrige, me coloca dentro de um parâmetro, mas também coloca outras pessoas dentro de algum parâmetro também. Então, que cada um receba a sua parte, que cada um aprenda com o Senhor e que cada um se esmerile para que esteja pronto na hora que o Senhor vier chamar-lhe a uma prestação de contas, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. O tema do trimestre fala dos valores do reino de Deus. Aí a nossa mente viaja, navega. Como é que Deus vê a situação? Será que Deus vê como eu a vejo? Então, nós estamos tratando os valores do reino de Deus. Quando nós falamos do perdão, Jesus disse bem assim, Pedro vai e pergunta, Senhor, 7 vezes que eu devo perdoar meu irmão? Aí Jesus diz, 7? Eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Já pensou se os nossos irmãos nos perdoassem 70 vezes 7? Ou se nós perdoássemos os outros 70 vezes 7 vezes? 490 vezes? Aí a Bíblia vem dizer, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Já pensou se todos os que viessem a Jesus fosse recebido por todos de forma que compreendesse que não pode ser lançado fora? E assim por diante. Diz que todo pecado ao homem ser-lhe-á perdoado, a não ser o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o Sermão do Monte ele tem tratado assim, de uma forma muito séria, muito reveladora. Por isso que são os valores do reino de Deus que nós estamos estudando. E o subtema do trimestre fala da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Eu entendo com isso que o Sermão do Monte deve fazer parte dos púlpitos. Eu, por exemplo, já ensinei várias vezes já ensinei que já orientei aos obreiros que deveriam aproveitar a leitura diária, isso há décadas a fio, há quase 24 anos, aproveitar a leitura diária para transmitir as mensagens da semana. Fulano tal está na escala, vai pregar em tal congregação, ou rapaz, use a leitura da semana, se beneficie dela, você já tem ali algo inspirado para que você possa comentar. É lógico que Deus usa cada um na sua instrumentalidade, Deus tem uma mensagem para cada um, mas se trabalhar com a leitura diária durante a semana seria extraordinário. Como também já orientei que os hinos que são sugeridos, por exemplo, para a lição de número 9, os hinos sugeridos são 33, 77 e 577. Estes hinos deveriam ser cantados durante a semana. Você deveria aproveitar durante a semana quais hinos eu vou cantar esta semana. 33, 77, 577. Porque se não sabe no primeiro culto, vai saber no segundo. Se não sabe no segundo, vai saber no terceiro. E ao chegar no domingo na escola dominical, ainda reforça todos eles. Então, são situações simples que ajudam. E eu, particularmente, digo agora àqueles que são pastores, pois muitos pastores nos acompanham, particularmente eu digo que a escola dominical ela é um marco, ela é um esteio, até diria assim, da igreja, porque é onde vê o ensino bíblico. Nós temos o culto de ensino e nós temos a escola dominical. E um professor bem instruído, uma igreja bem instruída, você tem uma igreja que cresce forte. Então, eu acho interessante nós estudarmos a relevância do Sermão do Monte nos nossos púlpitos, sabe, com mais frequência. Ontem mesmo, nosso pastor nos trouxe uma mensagem começando em Mateus 28, quando diz que vos darei poder. E ele discorreu por alguns outros livros, tanto dos sinóticos como do Atos dos Apóstolos. E é incrível quanto isso traz uma ênfase à igreja. Então você se aproprie também. Não precisa tentar inventar a roda, não precisa trazer aquela mensagem
Não, traga o dia a dia, aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou isso aqui com tanta graça, com tanta simplicidade. Então, vamos nessa linha, tá bom? Nós estamos diante da lição de número 9. O trimestre já começa a terminar, irmãos. Começamos a falar semana passada sobre sendo verdadeiros. Sendo verdadeiros em quê? Nas ofertas. Sendo verdadeiro nas ofertas. Sendo verdadeiro nas esmolas, que é uma expressão que foi colocada pela tradução da Idade Média. Agora, a tradução da Idade Média, tradução pós Idade Média na Reforma Protestante. E hoje, domingo que vem, estudaremos sobre orando e jejuando como Jesus ensinou. É o título da lição 9 que está programada para o dia 29 de maio de 2022. E nós já estamos aí desde segunda-feira, hoje é quarta, segunda, terça, quarta, há 3 dias, discutindo sobre isso. Como é que Jesus ensinou a orar? Porque às vezes nós não sabemos orar. Sinceramente, nós não sabemos orar. Nós entramos diante da presença de Deus e parece que nós estamos num vácuo, falando e ouvindo a própria voz. Você vai dizer, mas não é isso não. Para quem está lá sem entender que está diante de Deus, é. Agora, para quem entende que está diante de Deus, não é. A oração, ela é um diálogo. Eu recordo quando determinado pastor, não vou citar o nome aqui para não, não dar referência, não dar ibope, melhor dizendo, por outras circunstâncias, ele disse que certa vez ele passou um dia em oração, entrou em oração e passou o dia orando. Aí quando foi no final do dia, ele levantou e saiu. Aí quando ele ia saindo, palavras dele, o Espírito Santo disse, volte. Aí ele, por quê? Volte. Aí ele voltou. Quando chegou lá, disse, por que pediu para voltar? Aí, segundo ele, teria o Espírito Santo dito para ele, você acharia interessante entrar dentro de uma sala com alguém e este alguém passar o dia inteiro falando, sem dar espaço de você lhe responder uma única palavra? Então, naquilo eu entendi que a oração é um diálogo. Olha que isso eu já ouvi há quase 30 anos. Já tem um tempinho que eu sirvo a Jesus, já tem um tempinho que eu sou obreiro. A oração é um diálogo. Você vai diante de Deus, você tem que falar e você tem que ouvir a Deus. Mas como é que eu vou ouvir no silêncio? É justamente a voz de Deus se ouve no silêncio. Não se ouve só na tempestade, não se ouve só na tribulação. Você ouve a voz de Deus também no silêncio. Deus fala através da brisa também. É quando você ouve a voz dele nitidamente. Às vezes Deus fala, irmão, dentro do coração. Não tem muito tempo que eu passei por uma situação e dentro do meu coração veio aquela notícia, faça isso. O dia estava amanhecendo e eu, preocupado com a situação, cochilei durante a noite e acordei de manhã cedo. Quando acordei o coração, faça isso. Aí, mas como que eu vou fazer? Mas na hora o meu telefone me veio à mente uma pessoa, eu liguei para essa pessoa e acredite, dentro de 30, 40 minutos aquilo estava pronto e se eu não tivesse feito, eu teria tomado um grande prejuízo financeiro. Então Deus fala. Está escrito, me parece que no livro de Jó, que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, se eu não estou enganado. Que Deus fala de várias maneiras. Quando não consegue alcançar o homem, ele fala com o homem em sonho, mas o homem não fica desavisado. Deus fala com o homem. Sendo assim, você precisa orar e ouvir a voz de Deus, porque você manda para ele uma mensagem, ele quer lhe responder. É só isso. Deus vai lhe responder. Deus não é aquele que a confissão positiva diz, mande que ele faz, você é filho. Não, não é assim que funciona. Você não é nada. Salmo 103, verso 14, diz que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus não aumenta o calor do sol porque a gente não aguenta. Deus não aumenta o frio porque a gente não aguenta. Deus não tira o ar porque a gente não aguenta. Deus não faz faltar comida porque a gente não aguenta. Que é o que vai acontecer justamente na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Leia Apocalipse do 14 ao 19 que você vai perceber isso aí. Desta forma, nós estamos aprendendo a orar, para orar corretamente, lembrando que a oração é um diálogo, e é um diálogo entre você e Deus, é um diálogo onde não tem intermediário. Se alguém te ensinou que você precisa ter a intermediação de são isso, são aquilo, santa não sei o quê, não, não é verdade. Você tem o acesso direto a Deus. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é presciente, e você pode agora falar diretamente com ele, que ele te ouve. Não existe intermediário. Sabe aquela questão do crente 6 horas? Ontem eu falei do crente sinusite, hoje eu vou falar da oração sinusite.
Hoje eu vou falar do crente 6 horas. Crente 6 horas é aquele que o pessoal vai passando para a igreja e diz: ei, irmão, 6 horas por mim. Não, não é 6 horas não, você tem que ir orar. Você tem que pegar as tuas mazelas e colocá-las diante de Deus. Eu lembro que eu dei um estudo há alguns anos na congregação do Mimoso 1, da Assembleia de Deus aqui em Luiz Eduardo Magalhães, conhecida como Adilém, e quem dirigia lá parece que era o presbítero Hélio, de saudosa memória. Um abraço à irmã Sônia e à irmã Lidiane, paz do Senhor para vocês. E naquele momento nós falamos sobre a oração, o quanto é necessário você falar, porque quando você fala, você cria resultados no mundo espiritual. Quando você fala, você cria resultado no mundo espiritual. Por isso que você tem que confessar, para o pecado ficar, para o perdão, para a confissão ser registrado no mundo espiritual, para que quando vier o perdão, não, tá aqui, ó, ele pediu perdão, ele confessou. Do mesmo jeito, você tem que adorar a Deus, já falamos isso ontem, mostrando que você reconhece quem Deus é. E na lição de hoje, lição de número 9, nós vamos falar sobre lição de número 9 na leitura diária, melhor dizendo, que está quarta-feira em Êxodo 15, os versículos 20 e 21, e no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 7. A epígrafe diz: a oração em forma de verdadeiras ações de graças. Verdadeiras ações de graças. Você tem que falar agradecendo. Aqui já entra o louvor. Lembre que a adoração é pelo que ele é, o louvor é pelo que ele faz. Mas você tem que falar, tem que reverberar, você tem que usar as palavras. O que surte efeito no mundo espiritual não é o que está escrito. Eu volto a dizer, não é o que está escrito. Os homens pautam suas decisões pelo que está escrito, mas no mundo espiritual não é o que está escrito, é o que é dito. É o que é dito. O que é falado é o que surte efeito no mundo espiritual. Muita gente tem sido falsa, colocando uma cor no papel e falando e agindo de outra forma. Esse agir e esse falar é que vai ser levado em consideração no mundo espiritual. Os documentos aqui assinados não valem nada, principalmente quando são feitos contra a vontade da pessoa. Neste sentido, no mundo espiritual você fala, você agradece a Deus pelo que Deus fez, ou seja, você age com ações de graças na oração e você estará fazendo conforme Jesus ensinou. Vamos ao texto bíblico? Como já dito, Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Inclusive tem um probleminha aqui no 2 Samuel, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Êxodo 15, versículos 20 e 21. Estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida, na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia do Culto, tá bom? Bíblia do Culto. Diz assim o versículo de número 20, de Êxodo 15. Então Miriam, olha o quanto é gostoso ler a Bíblia, as vírgulas, tudo no devido lugar. Então Miriam, a profetiza, Miriam já profetizava. Então Miriam a profetiza e lê-se. Miriam era irmã de Moisés. Miriam era irmã de Arão. Foi Miriam que ficou de olho lá quando Moisés foi colocado lá no junco. Foi Miriam que ficou de olho. Era mais velha que Moisés. Então Miriam a profetiza, a irmã de Arão, nem apresenta aqui como irmã de Moisés. Moisés está escrevendo e ele não coloca minha irmã, coloca irmã de Arão. Porque Arão aqui já era o sumo sacerdote. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril, né? Tomou o tamboril na sua mão, tomou o tamboril na sua mão. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Miriam saiu na frente e atrás dela fez aquele monte de gente. As mulheres ali dançando no ritmo que eles tinham lá naquela região e com o tamboril na mão fazendo aquele movimento de tocando ali com muita alegria. Então Miriam saiu e as mulheres atrás. Estou me balançando aqui para você entender como é que foi. E Miriam lhes respondia, era aquela questão responsiva, um falava, o outro respondia, tal. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou
e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Este aqui foi exatamente o momento posterior à travessia do Mar Vermelho, quando Deus destruiu no Mar Vermelho os exércitos de Faraó, cavalos e cavaleiros, enquanto Israel passou, conforme a Bíblia, a pés enxuto. Deus fazendo uso ali da nuvem, da coluna de fogo, atravessou durante o Mar Vermelho, pelo Mar Vermelho ali, aproximadamente 2 milhões de pessoas, tendo gente idoso, tendo animais, tendo cargas. Aí quando chegou do outro lado, que Miriam viu aquilo que a água engoliu os exércitos de Faraó, Miriam agiu com graça, né? Miriam agiu com graça, Miriam louvou ao Senhor. Não necessariamente foi uma oração. Perceba que o texto não leva necessariamente para uma oração. Você não viu Miriam caindo de joelho, mas aqui nós estamos pegando o princípio da oração, o princípio da gratidão, o princípio da ação de graças. Vamos ao próximo texto que está no segundo livro de Samuel. Eu acabei fechando a Bíblia aqui sem querer, mas a gente encontra com facilidade. No segundo livro de Samuel, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 7, são as últimas palavras do rei Davi. Eu lerei esse texto, mas aqui eu já não vejo uma ação de graça. Eu vou ler aqui só alguns versículos. Vou ler aqui os versículos de 1 a 3, tá bom? Eu não vejo ação de graça, por isso que eu falei que tem um probleminha aqui. Mas, lendo esses 3 versículos, eu vou citar uma outra ação de graça. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e suave em salmos de Israel. Davi disse, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. E disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. E aí segue. Eu não vou ler mais, porque, a meu ver, você pode conferir aí, segundo livro de Samuel 23, de 1 a 7, a meu ver, aqui não tem uma oração de ação de graças ou uma ação de graças. Não tem, mas não tem problema. De vez em quando a gente encontra isso, porque nem sempre quem coloca o texto é o próprio autor. São auxiliares, são pessoas que o ajudam. Eu não vi. Se você viu, não tem problema, nós não vamos perder o fio da meada. Mas eu quero aproveitar o texto que nós já lemos lá de Miriam em Êxodo 15, 20 e 21, e quero citar no Novo Testamento depois da ressurreição de Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, houve um momento em que Jesus estava à véspera da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus estava à véspera da última semana dele em Jerusalém, semana que marca o ocorrimento da 69ª semana lá de Daniel. E neste momento, Marta, Maria e Lázaro, em ação de graças, Marta, Maria e Lázaro realizam uma ceia, um jantar na casa de Simão. Simão já tinha por costume realizar jantares na sua casa. Houve um dia que Simão realizou um jantar na sua casa, ou foi um almoço, eu não lembro agora, no início do ministério de Jesus, e entrou uma prostituta. É aquela que chorava, que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Já neste momento agora, é aquela outra ocasião em que a irmã de Lázaro vem com um vaso de alabastro, com nardo puro dentro do vaso, e ela quebra o vaso de alabastro, e derrama o nardo sobre a cabeça de Jesus. Aí, neste momento, Jesus diz que ela está justamente ungindo para o que viria futuramente. Só que no contexto ali está ocorrendo um culto de ação de graças. Está ocorrendo um jantar de ação de graças. Eu digo que é culto porque Jesus está presente. Quando Jesus está presente, tem adoração. Quando Jesus está presente, tem louvor. Quando Jesus está presente, tem ação de graças. E ali era uma ação de graças por Lázaro ter sido ressuscitado. Leia lá que você vai perceber com bastante atenção. No que diz respeito à ação de graças, nós, na nossa vida, quando vamos orar, nós precisamos sempre ter o momento em que nós agradecemos a Deus pelo que Deus fez. Ensinei ontem,
você adora a Deus pelo que Ele é. Segundo lugar, você se coloca como pecador diante de Deus, você se coloca como pecador. Terceiro lugar, você agradece a Deus pelo que Ele fez na tua vida, você tem que ser grato, você vai agradecer a Deus, que é o ponto que nós estamos discutindo nesse momento, ações de graças na oração. A epígrafe diz, a oração em forma de verdadeiras ações de graças. É o terceiro ponto. O quarto ponto é quando você intercede por alguém e o quinto ponto é quando você pede por você mesmo. Mas neste terceiro ponto, eu te pergunto, será que você não tem nada para agradecer a Deus? Deixa eu te falar, você está me ouvindo? Então você tem o que agradecer a Deus. Você está me vendo aqui por este vídeo? Você tem o que agradecer a Deus. A tua família está bem? Alguém da tua família tem o que comer? Você tem roupa para vestir? Você tem emprego? Como é que você está? Você tem o que agradecer a Deus. Nós temos muito a agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pelo ministério da igreja, eu agradeço a Deus pela minha família, eu agradeço a Deus pelos meus amigos, pelo pastor Edivan, que é o meu pastor. Deus abençoe o pastor Edivan e todo o ministério. Inclusive, o pastor Edivan é um dos meus incentivadores à realização desses vídeos. Nós estávamos um dia reunidos, eu, o pastor Edivan, o Maciel, o presbítero Anderson, e mais dois irmãos, eu esqueci agora o nome de ambos. A gente estava reunido tratando de um assunto, aí o pastor Edivan disse, você acertou com os vídeos aí, viu? Eu acho que você achou o caminho. Deus abençoe, pastor, continua orando pela tua vida. Você tem que ter alguma coisa para agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pelo pão de cada dia, eu agradeço a Deus pelas oportunidades, eu agradeço a Deus pela tua vida. Então, a nossa oração, ela tem que ser uma forma de verdadeira ação de graça diante de Deus. Você entrar diante de Deus e você não ter motivo para agradecer por nada, eu já te digo que você está numa falha muito grande. Faça como Miriam, faça como as irmãs de Lázaro e o próprio Lázaro. Pratique ações de graças. Ontem uma irmã, na saída do culto, me chamou e disse, olha, meu filho passou na prova da OAB. Aí eu fiquei feliz demais. E aí eu lembro que quando eu passei na prova da OAB, que trabalhava na congregação das Acácias, junto com o presbítero Anderson Roberto, no ano de 2009, eu fiz lá naquela congregação um culto de ação de graças. Mandei comprar salgado, refrigerante, aquela coisa, e fizemos um culto de ação de graças, porque você precisa ser grato a Deus por tudo que Deus faz na tua vida. Eu até deixo a dica para a irmã, faça um culto de ação de graça e chama a gente lá, viu? A gente vai participar junto com vocês e dar glória a Jesus. Que Deus te abençoe, seja grato a Deus por tudo. Se você só tiver a vida, seja grato a Deus pela vida. E isso tudo é feito na oração, tá bom? Se você assistiu até aqui é porque você gostou. Então aproveita aí, se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Irmão, manda para os demais da congregação. Irmão, por que você está recebendo isso sozinho? Nós temos uma passagem do Antigo Testamento de uns leprosos que eles diziam bem assim, olha, hoje é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, algo mal nos sobrevirá. Então vamos dividir. Aí não que vai te acontecer nada, Deus me livre. Deus me livre. Mas reparta aí, o princípio lá é o princípio da repartição, do compartilhar as boas novas do Senhor. Então compartilhe esse conteúdo. Vamos abençoar todos e domingo, na Escola Dominical, nós estaremos todos abençoados, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima, sendo gratos a Deus por tudo. Fica na paz do Senhor.